Bom dia, gente. Eu sou a professora Núbia, do quarto ano C. A nossa aula de hoje será na disciplina de Ciências. E o nosso tema é o estado físico das misturas. É importante saber que existem 3 estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso, como mostra aí na imagem. O estado sólido se caracteriza por ter moléculas muito próximas e, assim, possuírem forma fixa e volume fixo. Voltando para a imagem do slide anterior, dá para perceber que as bolinhas no estado sólido estão unidas, diferente do que acontece no estado líquido e gasoso. Essas bolinhas da imagem, elas estão representando as moléculas. Essas duas fotos mostram o exemplo de 2 sólidos, as geleiras e a margarina, que inclusive é uma mistura e vocês podem comprovar isso olhando a embalagem da manteiga, que vocês têm aí na casa de vocês, né? Leiam o rótulo no lugar dos ingredientes, onde existem vários componentes para formar essa margarina. No estado líquido, as moléculas, aquelas bolinhas da primeira imagem que a gente já viu, elas estão mais afastadas do que no estado sólido. E os elementos que encontram nesse estado, eles possuem forma variada, mas o volume constante. Para ajudar a entender isso, nós vamos pensar em uma jarra com 1 litro de suco. Esse suco, ele vai estar no formato dessa jarra. Mas, se eu despejar esse suco em uma bacia, o mesmo suco vai se espalhar tomando a forma da bacia. Porém, continua com a mesma quantidade. Aquele 1 litro, né, que a gente iniciou na jarra. É isso que significa ter uma forma variada, mas um volume constante. Agora, no estado gasoso, os gases não têm forma ou volume definido e vão ocupar o volume do recipiente onde eles estão. As imagens elas estão mostrando alguns exemplos de gases. Os balões de ar da festa de aniversário, a fumaça que sai das indústrias e o vapor de uma panela no fogo. Quando a gente enche um balão desse, nós estamos colocando gás carbônico até ele assumir esse formato conhecido. Mas, se nós estourarmos esse balão, ele vai se espalhar e tomar a forma do ambiente. Por isso, na definição, fala que os gases ocupam o volume do recipiente onde eles estão. Nós temos aqui, né, outras imagens. As misturas, elas dependendo do estado físico, elas apresentam algumas características próprias. Por exemplo, a viscosidade nos líquidos. Nós temos aí a imagem de um mel e de um iogurte. A gente pode perceber que o mel e o iogurte, eles têm uma viscosidade, são líquidos, né? Mas eles são um líquido mais viscoso, diferente do vinagre, por exemplo, do café, que tem uma textura mais líquida, mais fina. As misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas, elas são uma única fase, e as heterogêneas, mais de uma fase. Nós vemos aí, né, o soro, por exemplo, é uma mistura homogênea e mesmo não dando para identificar, existem vários componentes lá dentro. Já na outra imagem, né, a água, a areia e o óleo é uma mistura de 3 fases, que é uma mistura heterogênea. E mesmo juntas, dá para a gente identificar cada elemento, cada uma delas. Na outra imagem, nós temos a salada de fruta, né? Que também existem várias fases. Elas estão sendo representadas por cada tipo de fruta. Até uma próxima aula
E a nossa atividade complementar encontra-se nas páginas 59 a 65. Tchau!